casa da Peppa existe no mundo real e fique sabendo que ela foi abandonada e ainda por cima nem fica no lugar certo. Acredite, há muitos mistérios sobre esse assunto no vídeo de hoje. A casa. Vamos começar já te mostrando como é a casa. Não tem nem como negar que foi desse lugar que saiu Peppa Pig. Olha esse prédio, as paredes iguais formando um retângulo em pé, o teto vermelho feito de telhas e o formato pontiagudo, sem falar no que existe em volta. É tudo verde, como se fosse uma floresta, e a casa está em cima de uma colina, do mesmo jeito que é a casa da Peppa no desenho. E olha o mar lá no fundo. Gente, todo mundo sabe que no universo da Peppa, os barcos são usados o tempo todo. Ou seja, a cidade onde a Peppa mora é um lugar perto da praia, do mesmo jeito que aparece na imagem real. Mas esse lugar foi abandonado e você vai descobrir hoje como isso aconteceu. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Vídeos incrível! Abandono. A casa está completamente abandonada. Ninguém mora naquele lugar e quando as pessoas vão para visitar é algo super raro. E a gente descobriu o motivo. Você deve estar achando que uma família humana que cria porcos vive nessa casa, não é mesmo? Mas não é isso não. Esquece desse assunto, porque o mistério começa agora. Se você pausar a imagem e olhar ao redor, vai ver que não existe praticamente nada nesse lugar. É só uma colina cercada por uma floresta. Não tem cidade por perto, não tem estrada segura, não tem ajuda se precisar. Quem é que moraria em um lugar desses? E você pode pensar, a casa da Peppa é mesmo um lugar afastado. Mas o que você está esquecendo é que no mundo real não é assim que as coisas funcionam. E pelo que as nossas pesquisas mostraram, essa casa é super antiga. Tipo, é velha mesmo. Desde a época em que os vídeos nem tinham cor. A gente conseguiu uma imagem da época das cavernas para te mostrar. Ok, não tão antiga assim, mas a sua avó nem tinha nascido quando essa imagem foi tirada. Dúvida? Pergunta para ela. Ninguém é tão velho. E se esse é o lugar real do mundo da porquinha, então por que ninguém vive nesse prédio? Pode ter sido culpa da Suzy Ovelha, e a gente vai te mostrar agora. Suzy. Foi a Suzy que destruiu a casa da Peppa Pig no mundo real, e nós temos a prova. Existe um episódio da série, que é o episódio da tartaruga Tiddles, que mostra muito bem como a Suzy é a responsável pelo que aconteceu. No mundo real, a casa da Peppa que nós te mostramos foi abandonada por causa das tempestades e também porque aconteceram várias quedas de árvores naquela região há muito tempo. E no episódio da Tiddles, a Suzy fica dizendo que o melhor jeito de resgatar a tartaruga é cortando as árvores. Ela fala isso várias vezes, e com certeza é uma pista de como essa maluca deve ter cortado tudo. Além disso, eu te falei sobre as tempestades que tem naquele lugar e que fizeram os moradores irem embora, certo? No episódio do dilúvio, se você pausar o vídeo, vai ver que a casa da Peppa ficou cercada de água depois de uma chuva muito forte. Não é estranho isso? No mundo real, o lugar foi abandonado por causa das chuvas fortes e do desmatamento. E na série, a melhor amiga da Peppa adora derrubar árvores, e quando chove, a casa fica cercada de água. Parece que tem uma ligação, mas a gente sabe o que você tá pensando. Se essa casa é tão antiga, então o que foi que aconteceu ali de verdade? Esse mistério vai ficando cada vez mais sinistro. Você moraria em uma casa afastada e que foi destruída só porque é a casa da Peppa? Comenta a hashtag Pig pra gente ver se você realmente faria isso. Idade. Essa casa. Aquela casa tem mais de 700 anos. É isso mesmo. Quer um tempo para respirar e entender essa informação? A parte mais incrível é que existe até mesmo um quadro famoso dessa casa, que vai te ajudar a entender como ela é super parecida com a casa da porquinha. Dá uma olhada, é igual ao desenho da Peppa. O teto vermelho feito de telhas de barro, a imagem da casa afastada e tendo um campo verde em volta dela, as paredes são iguais e até mesmo as colinas em volta são iguais às do desenho. No episódio O Museu, na série, nós podemos ver uma referência. Bem na sala dos quadros antigos, nós vemos uma pintura super parecida, que mostra uma casa igual e com certeza é um easter egg para a casa de verdade que existe no nosso mundo. Areia. Se eu te falar que a areia da praia engoliu a casa e que parte dela está enterrada no chão,
Você acredita? Não é à toa que o Papai Pig trabalha com construção, mas nós vamos falar sobre esse assunto mais tarde. Existe sim, na Casa do Mundo Real, uma história sobre o que aconteceu. Imagens do nosso canal conseguiram comprovar exatamente o que nós estamos falando. Veja nesse vídeo antigo do lugar, uma janela quase enterrada embaixo do chão, ao mesmo tempo que algumas pessoas aparecem embaixo. Elas estão na porta, e o motivo é que naquela época, quem morava na cidade mais próxima teve que cavar tudo para liberar a casa. O mais engraçado é que no episódio O Túnel do Senhor Touro, nós vemos eles cavando um buraco embaixo de um prédio, como uma referência ao que aconteceu. Nesse episódio, é o Senhor Coelho que pede para o Senhor Touro fazer o túnel, e isso também pode ser uma pista, já que a família dos coelhos mora embaixo da terra. Será que tem alguma coisa a ver? A gente tem certeza que sim, porque é a Dona Coelha que é a chefe da maior parte das empresas que existem naquele mundo. Se você vir o episódio, vai pensar que não tem nada a ver, porque o prédio onde o Senhor Touro faz o túnel para a estrada é um hospital e não uma casa. Mas tudo bem, a Casa do Mundo Real também não é uma casa de verdade, e nós estávamos escondendo isso de você o tempo todo. Igreja. Na verdade, a Casa do Mundo Real é uma igreja, e ninguém nunca morou lá de verdade, embora fosse um lugar que as pessoas frequentavam bastante. Então sim, é apenas uma teoria que o lugar serviu como inspiração, mas ainda tem muito a falar sobre isso. A história não acabou. Esse lugar é conhecido hoje como a Igreja Soterrada ou Igreja Coberta de Areia. E sim, ela foi realmente engolida por várias toneladas de terra. Nós não mentimos sobre isso, e a história é bem mais interessante do que você imagina. Da mesma forma que no desenho, o lugar foi sim castigado por chuvas fortes e sofreu o efeito do desmatamento, mas não era uma casa, e sim uma igreja onde as pessoas iam para rezar. A areia começou a engolir o lugar até sobrar o prédio que você está vendo. Mas tem outra mudança que você precisa saber. Também não é uma igreja, é só a torre de uma igreja que a faz se parecer muito com a casa da Peppa. E por mais que seja uma teoria, não precisa descartar a ideia de que foi inspiração para o desenho, porque ainda existem várias coincidências que nós vamos te contar agora. Será que existe algo tão bom quanto ver teorias sobre desenhos? Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? O país. A Peppa mentiu pra você esse tempo todo. O prédio que serviu de inspiração para construir a casa da porquinha não fica na Inglaterra, que foi o lugar onde todo mundo pensou que ficava. E nem tenta disfarçar. A gente sabe que você pensou na Inglaterra. Na verdade, a igreja enterrada fica na Dinamarca, que é um país que fica mais ou menos perto dali. Então, ainda é a Europa, mas isso é um detalhe bobo. O que você quer saber mesmo é quais são as coincidências que ainda sobraram entre o desenho e o lugar, certo? Calma, nós temos a resposta. Lembra que eu falei que o Papai Pig trabalha com construção? Podemos ver isso no episódio A Casa Nova, quando ele constrói um lugar para o Sr. Lobo morar e faz o teste do vento para saber se a casa vai cair. Isso também é uma referência à igreja, já que foram os ventos fortes que levaram a areia para enterrar a igreja. Além disso, se a igreja está atolada no chão, quer dizer que alguma coisa está lá embaixo, não é mesmo? E você se lembra do episódio A Queda de Energia, quando o Papai Pig desceu até o porão da casa, mas nunca mostrou o que tem lá? É claro, porque esse é um dos maiores segredos. Veja o episódio. O Papai Pig desce até o porão, que fica dentro da colina onde a casa está construída, mas o que tem lá nunca aparece. Do mesmo jeito, a igreja está enterrada e a gente não viu o que tem lá. As imagens de dentro foram escondidas, do mesmo jeito que o Papai Pig fez com a casa dele. Quer saber mais? Então fica aí. O segredo. O Papai Pig escondeu o que tinha naquele porão do mesmo jeito que esconderam o que está embaixo daquela torre, que com certeza serviu de inspiração para a casa da porquinha. Você viu que a gente te mostrou que embaixo da escada da sala da Peppa existia uma escada que levava até um porão que nunca apareceu, certo? Agora, no episódio A Sala Secreta, existe um detalhe bem interessante. Dá uma olhada quando a Peppa e o George vão se esconder. A escada do porão sumiu. O Papai Pig escondeu tudo e transformou em um armário.
Mas não adianta fingir, a gente já sabe que tem um espaço ali. Do mesmo jeito que tem alguma coisa embaixo daquela igreja enterrada. Existem teorias sobre o que pode ser. A gente vai te contar agora. Enterrados. No chão daquela igreja existem 3 coisas enterradas: um altar de orações, uma pia de batismo e corpos enterrados. Isso mesmo, você não ouviu errado. Corpos. Há muito tempo havia um cemitério em volta da igreja enterrada. Quando a areia engoliu tudo, o que sobrou do cemitério foi parar lá embaixo. Além disso, somente o antigo altar e a pia de batismo sobraram, e isso é bem interessante. Sabe por quê? Existe uma teoria sobre o porão da casa da família Pig abrigar uma irmã da Peppa que perdeu a vida. Agora junta as informações. As pessoas costumam ser batizadas quando são crianças. Na igreja tem uma pia de batismo. A suposta irmã perdida da Peppa mora no porão, e o lugar real tinha um cemitério onde pessoas estão enterradas. Não te parece nem um pouco suspeito? Pra mim, parece muito suspeito. Mas a gente nunca vai saber, porque o que tinha sobrado da igreja foi demolido por ordem do rei da Dinamarca, do mesmo jeito que a casa da Peppa foi reformada por ordem do Papai Pig. Teoria. Claro, tudo que nós falamos aqui é apenas uma teoria, mas você não pode negar que as coincidências são realmente muito esquisitas. Talvez você devesse dizer pra gente o que achou disso tudo. Só não esquece que aqui no canal a gente é especialista em encontrar os detalhes das suas animações favoritas, e o próximo vídeo é ainda melhor. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!